isso aí, galera. No programa de hoje vamos falar um pouquinho da história de um dos maiores clubes do mundo. Vamos falar também de surf e futebol. O Esportes daqui de hoje está apenas começando, eu volto já. Tô de volta, galera! Vocês devem estar perguntando que raio de boininha é essa que ele tá usando. Essa boininha aqui é para homenagear o povo português, que geralmente usa a sua boininha e a sua canetinha na orelha. Por que eu queria homenagear o povo português? Porque eu quero falar agora de Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. E quem vem cantando é o Vasco e a Portuguesa. O Vasco da Gama na Série A e a Portuguesa na Série B. O Bacalhau tomou conta dos mares brasileiros. Portuguesa com 57 pontos, líder absoluta da Série B, muito perto do acesso. O Vasco da Gama, clube de colônia portuguesa também, 50 pontos na Série A. Quer dizer, o Bacalhau está tomando conta do futebol brasileiro. E é com essas imagens de Portugal que eu gostaria de passar um pouquinho dessa homenagem aos portugueses da nossa terra, do nosso Brasil. Vamos deixar umas imagens aí da Terrinha Santa. Pelo jeito a produção quer que eu fale de futebol. Então vamos falar de futebol e vamos falar de coisa grande. Vamos falar de Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, ou o maior clube do mundo, o maior campeão da Champions League, clube por onde passou o fenômeno Ronaldo e onde hoje atua Kaká e Cristiano Ronaldo, dois astros do futebol mundial. Vamos conhecer um pouquinho das taças desse clube e um pouquinho da história do Real Madrid. Põe na tela. Galera, eu vou chamar um break agora, mas eu volto já. Vou deixar vocês com Maurício Sabará e mais um Memórias da Copa. É um minutinho. Hoje falarei sobre a Copa do Mundo de 1934, no bloco Memórias da Copa. Em 1934, o Mundial foi realizado na Itália de Benito Mussolini. Foi mais ou menos uma espécie de propaganda política que o Duce italiano fez, algo semelhante ao que Hitler fez na Olimpíada de 1936 em Berlim, de uma forma talvez mais pomposa. Nesta Copa, houve mais equilíbrio entre as seleções. Destaco algumas. A própria Itália de Mussolini, que formou um time do qual o ditador italiano queria a todo custo ganhar esse Mundial. O destaque da seleção era Giuseppe Meazza, tanto que até hoje foi criado um estádio em sua homenagem. Alguns jogadores de outros países também fizeram parte dessa seleção italiana, como por exemplo Anfilóquio Marques, o famoso Filó, que no caso foi o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo. E também havia o ponta esquerda Orsi, que era de origem argentina. Uma das grandes seleções desse Mundial era a Espanha, do grande goleiro Ricardo Zamora.
considerado por muitos o melhor do mundo na época. A Tchecoslováquia também foi uma grande seleção, com o atacante Nejedly, um dos artilheiros do Mundial, e o excepcional goleiro Planica, chamado de Zamora do Leste. Mas o grande time desse Mundial era a Áustria. O time austríaco era tão bom que era conhecido como Wunderteam, no caso, Time Maravilha, do alemão para o português. Destaque desse time, o atacante Bican e o grande centroavante Matthias Sindelar, que de tão habilidoso, tão técnico que era chamado de Mozart de futebol. Dizia-se inclusive que cada drible seu era uma nota musical. Era também chamado de Homem de Papel, por sua magreza. Falando de seleção brasileira, houve também uma outra briga, como em 30, só que dessa vez era entre os profissionais e os amadores. Por quê? O profissionalismo do Brasil foi implantado no ano anterior, 1933. Então ainda havia uma certa disputa para não ser o profissionalismo o novo regime no futebol. Tanto que alguns craques do time do Palestra, considerados um dos melhores do Brasil na época, não foram convocados. Os seus dirigentes levaram eles para uma fazenda. A seleção brasileira jogou apenas um jogo e perdeu justamente para a Espanha de Ricardo Zamora por 3-1. Quem fez o gol da seleção foi Leônidas da Silva. Houve um pênalti favorável ao Brasil, do qual Valdemar de Brito, aquele famoso jogador, irmão de Petrano de Brito, que inventou a bicicleta no Brasil, o lance de bicicleta no futebol, e que anos depois foi o descobridor de Pelé, ele no caso bateu a penalidade e Zamora defendeu. O Brasil estava fora do Mundial. A Itália continuou forte na competição, eliminando a forte Espanha e depois vencendo a grande Áustria de Sindelar. Chegou à final contra a Tchecoslováquia e foi campeã do mundo em seu país. Semana que vem falarei sobre a Copa do Mundo de 1938. Meu nome é Maurício Sabará. Tchau! Galera do surf, eu queria parabenizar aqui a nossa surfista Gabriela Leite, que passou para a terceira fase do Orkley World Pro Junior, etapa do circuito mundial sub-21. A Gabi está de parabéns, atuou em ondas de aproximadamente 2 metros de altura, atingiu a nota máxima da bateria 8.5. Tá de parabéns, Gabi, o nosso surf está muito bem representado. Continue assim. Pessoal, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Eu tô indo embora, mas a semana que vem eu tô de volta. Antes de me despedir, eu queria deixar um beijão para Isabel, para Claudinha Valende, para Adriana Ferreira, para sua filhinha Giovana que nasceu. Muita saúde para Giovana. Um abraço para os amigos Rodrigo Ramos, que fez aniversário essa semana, Guilherme Antunes, que está sempre nos acompanhando. Quero pedir para que todo mundo nos siga no www.tvdaqui.com.br, porque o mundo se vê por aqui. Me sigam no Twitter, @eduverdasca. Um beijo no coração de todo o Brasil. Fui e até a semana que vem.